Olá, eu sou Marco Antônio Abud e nesse vídeo eu estou falando com você, psicólogo, psicóloga, profissional de saúde mental. Esse vídeo é feito para você. Eu vou falar 4 ferramentas terapêuticas que são essenciais para que você trate pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade. Isso independentemente da linha teórica que você siga. E isso é fundamental por quê? Porque o tratamento para transtornos de ansiedade em geral, ele é um tratamento eminentemente não medicamentoso, eminentemente psicoterapêutico. Só que existem ferramentas estudadas que são eficazes, que são fundamentais para que o paciente, para que você tenha sucesso nessa sua entrega. O Brasil, ele tinha aproximadamente 34 milhões de pessoas com transtornos de ansiedade. Estima-se que os números atuais estejam em torno de 45 milhões. E nós precisamos fazer diferença. Então, confira nesse vídeo as 4 ferramentas psicológicas mais importantes que todo terapeuta deve ter para tratar, diagnosticar, avaliar e, principalmente, tratar quadros de ansiedade no consultório, na prática clínica. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra, sou aqui formado pela Universidade de São Paulo, atendo clinicamente um consultório, sou fundador do canal Saúde da Mente. E nesse vídeo eu vou falar então as 4 ferramentas terapêuticas que se mostram mais eficazes e fundamentais para um tratamento sustentável, um tratamento não só paliativo, mas definitivo de quadros de transtorno de ansiedade. Você pode estar se perguntando, você que é profissional de saúde mental, psicólogo, mas esse cara aí fez psicologia, ele não fez, o que ele está falando? E você está certo, você está certo. Eu não fiz psicologia mesmo, eu fiz psiquiatria. Psiquiatria, enfim, faz medicina e aí a gente faz 3 anos, né, de residência. E nesses 3 anos a gente tem supervisões em algumas linhas de terapia. Mas, obviamente, eu não tive a vivência e com a abrangência de linhas como alguém que fez faculdade de psicologia. Tenho certeza disso. A questão é que eu trato pacientes na prática e todos os consensos e também a prática clínica, mas assim, não existe nenhum consenso no mundo, nenhuma meta-análise, nenhuma revisão, nenhum tipo de órgão minimamente respeitável que diga que a ansiedade é um quadro que deve ser tratado com benzodiazepínicos, ou seja, com calmantes, e nem com antidepressivos. Eles simplesmente não são muito bons para prevenir recaída. O tratamento é eminentemente um tratamento psicológico. Existe uma linha que é aquela que é a primeira linha de indicação para todos os consensos, as revisões, todas as meta-análises, aquilo que a gente não tem dúvida que funciona, que são estratégias específicas cognitivo-comportamentais. E eu sei que quando a gente fala nisso, eu sei que tem uma certa emoção nisso, mais ou menos como uma coisa quase que enfim, né, quase que igual questões de time de futebol ou mesmo questões de faculdade de medicina, né, tem um conflito, né, uma rivalidade, mas existem vários tipos de terapias comportamentais, é uma filosofia de terapia, e aqui não estou dizendo que isso é melhor ou pior que outras linhas, e quem sabe disso na prática sabe bem, né? Porque de fato o que nós precisamos é que aquela habilidade seja treinada, aquilo seja feito, e o tratamento é muito eficiente do ponto de vista terapêutico. É mais eficiente a curto prazo e indiscutivelmente a longo prazo do que qualquer outro tratamento que nós tenhamos, tá? Então, eu entendo que tem, enfim, uma série de questões teóricas, mas o que importa na prática clínica, pelo menos ao meu ver, é a gente oferecer o melhor tratamento e um tratamento que dê clareza, tanto se a gente está ajudando o paciente, é importante isso, quanto uma perspectiva, um caminho claro, e ofereça para a possibilidade da pessoa ter a liberdade de fazer as escolhas na vida dela. Então, classicamente, o tratamento tratamento para ansiedade em termos de psicoterapia, e isso tanto por conta do meu tratamento, também com psicólogos que são especializados nisso, que eu conheço, que são aqui do Hospital das Clínicas do IPQ, né?
E sempre é bom a gente pedir ajuda, né, para quem a gente conhece, né? Então, eu gosto muito, conheço o Thiago Sampaio, que é o coordenador do ambulatório de psicologia do AMBAN, que AMBAN é o ambulatório de transtornos ansiosos, ele é o coordenador da parte de psicologia. Tem o Daniel, que participa comigo também do treinamento para mentes ansiosas para psicólogos, e de fato sempre é importante a gente estar se mantendo atualizado. Eles são muito bons, eles têm prática clínica nisso. Bom, mas então a primeira parte, isso é algo que é essencial. Por quê? Porque só isso já tem um efeito terapêutico extremamente importante, mas é muita informação que a gente tem hoje em dia, e eu sempre digo, né, tem muita teoria, só que basicamente várias teorias elas geram mais ansiedade. Então o primeiro passo, isso já é extremamente terapêutico e é negligenciado, e eu invisto muito nisso, por exemplo, no canal, é o primeiro passo da psicoeducação. Psicoeducação basicamente é explicar para a pessoa o que é que ela sente e qual é o motivo daquilo de uma forma concreta. Enfim, né? Quem trabalha com a saúde mental, obviamente a gente possivelmente tem uma predisposição para coisas não tão concretas, mas de fato o fato é que seres humanos não lidam muito bem com inimigos abstratos, e existe um preconceito, existe um entendimento cultural, enfim, inegável, de que algo psicológico é sinônimo de algo inventado ou menos importante. Isso existe. E uma das coisas que piora todos os quadros, e também o quadro ansioso, é nós não termos uma validação dos outros e de nós mesmos para aquilo que a gente sente. E a psicoeducação, ela tem um efeito importantíssimo na ansiedade, porque a ansiedade, qualquer um dos quadros de transtornos ansiosos, eles geram sintomas físicos normalmente, ou sintomas mentais que mimetizam quadros graves. Então, por exemplo, um transtorno de pânico, a sensação é uma sensação igual você tendo um infarto. Aliás, no primeiro momento é impossível diferenciar. Claro que existem exames e o cardiologista tem que ver, mas você explicar para a pessoa por que ela tem aquela descarga adrenérgica de uma forma muito concreta, e várias vezes isso é fundamental, porque toda vez que vier, automaticamente tem uma distorção cognitiva também, e por mais que ela entenda, por mais que a pessoa seja inteligente, não tem como ela não valorizar aquilo. Também no transtorno de ansiedade de doença. Transtorno de ansiedade de doença é basicamente uma denominação mais atual para hipocondria. E na ansiedade é importante você explicar que aquilo é real e é mesmo, e que é físico, só que não é fisicamente letal. O tratamento é para ser feito para mudar esse sistema adrenérgico, mas não negar que isso é algo físico, porque de fato é mesmo, e a pessoa sente, né? Uma forma que eu gosto de fazer isso é de forma muito gráfica, né? E tem vários materiais que são estudados de psicoeducação. Tem uns que eu uso muito isso, e às vezes eu uso, né, de forma repetida, mas é porque não é racional. Isso precisa no início ser reiterado ao longo de semanas, meses, até que outras habilidades sejam trabalhadas. Então, eu gosto muito de mostrar esse sistema nervoso simpático, que muita gente fala, né? Muita coisa, mas não é mais ou menos... às vezes eles falam de uma forma mais fácil, menos fácil, mas eu gosto de questões visuais e explicar áreas do cérebro acometidas e as áreas do cérebro em que nós vamos focar para tratar a ansiedade. É uma simplificação? Em partes, mas de fato esse é o tratamento, é a base do tratamento. Explicar os sintomas, né? Então aqui essa figurinha, ela é útil, e por mais que a pessoa ouça, é importante entender que isso é algo assustador, isso é real, mas não tem como matar, uma vez que a pessoa já tenha sido avaliada pelo cardiologista. A adrenalina, ela é insuportável, mas o corpo tem uma resistência, ele é feito para aguentar altas rajadas.
E também explicar a questão, principalmente no início, de possíveis técnicas de relaxamento, porque é difícil a pessoa relaxar e se ela forçar a relaxar ou se obrigar a relaxar, não tem como melhorar. Eu digo que a gente pode até não saber o que a gente faz para passar a ansiedade, mas com certeza a gente sabe que piora. A primeira coisa é tentar não ter ansiedade ou você ter a obrigação de não ter ansiedade. Isso piora. A segunda coisa seria uma indefinição, nos dilemas, bifurcações, coisas que você tem várias possibilidades. Isso gera muita ansiedade em todo mundo e isso deixa com que o tratamento fique paralisado. Então, psicoeducação, tanto psicoeducação para o diagnóstico, quanto psicoeducação sobre como funciona o tratamento. O tratamento com habilidades como técnicas cognitivo-comportamentais, ele é um tratamento time limited, ou seja, ele tem um começo, meio e fim. E ele é específico, ele vai atacar os sintomas daquela ansiedade, ele é tailored, seria o quê? Ele é direcionado para sintomas, para comportamentos específicos. E isso pode ser aplicado com qualquer outro tipo de linha teórica. O fato é que, caso esses sintomas não sejam abordados, é simplesmente impossível se falar de outras coisas com qualidade. Por quê? Porque não dá, é algo que ataca a segurança da pessoa. Então, isso é importante. Não necessariamente a gente precisa defender esse modelo e a questão de linhas teóricas, elas são muito mais questões, às vezes, passionais, mas, enfim, é importante ter uma linha teórica, não tem problema. Mas isso daqui é para a gente poder explicar o alvo. E eu gosto de deixar isso muito claro. Isso daqui não diz tudo a seu respeito. Você é uma pessoa muito mais complexa. Isso é um padrão. Isso é um padrão que se repete, ou seja, isso não é você. E é aqui que a gente vai atacar. Então, eu gosto muito também de mostrar as figuras, e isso também precisa ser repetido, a questão dos pensamentos, das emoções, das sensações, dos comportamentos. Por quê? Porque se a gente não atacar todos eles, o quadro melhora parcialmente ou não melhora. Tá? Então, a primeira habilidade é o quê? A psicoeducação. Tá? A psicoeducação tanto sobre a ansiedade quanto sobre o tratamento, os alvos terapêuticos, certo? O segundo passo é nós termos um diagnóstico, uma formulação clínica, tanto para a gente quanto para o paciente. Então, a gente precisa ter uma formulação clínica ou uma formulação do caso. E o que tem a formulação? A formulação tem uma hipótese diagnóstica, que eu gosto de dizer assim, tem uma só, é um nome inventado, é a única função do diagnóstico é direcionar o tratamento, para a gente poder saber o inimigo, né, que a gente está lutando contra, e de fato é essa a função mesmo. Todas as outras elas são funções secundárias. Hipótese diagnóstica, ter o quê? O tipo de intervenção, a ordem e o prazo. Isso é importante para você, fundamentalmente, e para o paciente. É importante ter um plano, sabendo que a gente vai sair do plano, porque sempre sai. Isso não quer dizer que a gente não deva fazer. E isso é algo que está sendo relacionado à ansiedade tóxica, ao transtorno de ansiedade. Fobia social, ansiedade generalizada, tem modelos específicos que são os modelos mais estudados e que dão mais certo no tratamento. E quando a gente dá uma previsibilidade, tanto para a gente quanto para o paciente, a gente tira o peso do inimigo. Né? Eu gosto dessa frase e é verdade mesmo, que o pior inimigo não é aquele inimigo mais forte, é um inimigo mais indefinido, mais imprevisível. E isso é terapêutico e isso ajuda também nos momentos em que o paciente trouxer coisas que são totalmente inesperadas e a gente está lá no meio com a história, enfim, muito vaga. Opa, onde que eu volto? Qual que é o meu ponto de apoio? É nisso, tá? Isso também ajuda a que você saiba quando encaminhar para o psiquiatra e como medir se ele está melhorando. E como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz... aqui, então, estou mostrando aqui, por exemplo, um exemplo, né?
Então, quais são os objetivos da terapia para o pânico? É importante colocar isso para o paciente, ver se ele concorda, traçar essas metas. Então aqui, reduzir os sintomas físicos, depois a gente vai ter um recondicionamento de respiração, a gente vai ter que atacar o medo de ter crises. Isso é mais importante até do que as próprias crises, porém isso não é percebido no começo. A gente vai ter que sempre assegurar a certeza de que as crises não são letais em várias vezes no começo. Mudar crenças, né, de fragilidade, de que eu não dou conta, de sentir ansiedade, mas de uma forma gradual. Eliminar a dependência. Então, eliminar todas as evitações da vida do pânico. Isso é importante estar no plano. Por quê? Porque isso é que vai prevenir recaídas e que vai ajudar a pessoa também a desmamar, eventualmente, da medicação com sucesso. Então, ali são os objetivos. É importante entender quais são as ferramentas que a gente vai usar para isso, né? Tanto para você saber, quanto para o paciente saber também. Por quê? Porque o objetivo desse tipo de terapia é que a pessoa ela não precise ficar fazendo o tempo todo com você, senão ela é dependente, não que ela não vai poder dar a trabalhar outros aspectos, mas é que isso consome muita energia e a maioria delas vai começar a ser feita no consultório ou, enfim, no atendimento, mas para que isso seja incorporado no dia a dia, tá? Então, isso faz parte do plano. E aqui tem também, mas isso um pouco mais específico, cada quadro de ansiedade patológica, pânico, agorafobia, as melhores evidências que nós temos é que o tipo de terapia ela deve ser específica para o tipo de diagnóstico. Existe uma tendência, uma linha que está tentando avaliar a possibilidade de ter um protocolo transdiagnóstico, ou seja, que funcionaria para todos os quadros de transtornos emocionais. Mas isso ainda não tem muitos estudos. Então, a ideia é que nós não precisamos necessariamente tratar todos de uma vez. A gente sempre começa por aquele que é a prioridade. É importante definir prioridades, mas a ideia é que até o momento as melhores evidências são de abordagens específicas para o sintoma, mas não de uma vez só. E quando a gente começa a trabalhar e começa a dar certo, isso vai gerando um aumento da autoeficácia, né? Que é basicamente uma autoconfiança, um componente da autoestima, que é a capacidade que eu dou conta, isso aqui não só eu consigo sentir, mas eu sou mais forte, e isso é fundamental, tá? Então, aqui também eu estou mostrando, muito vago, né? Às vezes que a gente fala os encaminhamentos para psiquiatria, até para psicologia. Isso aqui é um formulário que eu fiz com a Priscila Adib, né, uma psicóloga, ela está lá em Nova York, segundo pós-doutorado, mas a gente fez no início da pandemia para qualquer profissional, né, de saúde que fosse atender. Então aqui tem um resumo e tem testes. Os testes eles não devem ser rígidos, mas eles são um norte para a gente saber, preciso investigar isso. Né? Então aqui, mas o que eu acho mais legal é isso que muita gente tem dúvida, né? Aliás, enfim, basicamente eu acho que isso não é falado de uma forma muito clara nunca, mas é isso, quando encaminhar para o psiquiatra, né? Claro que vai ter a subjetividade, mas é importante a gente ter parâmetros. Então aqui, além dos testes, dá um exemplo, aqui tem, por exemplo, um questionário de depressão. E aqui, o vermelhinho é que se isso estiver presente, tem que encaminhar para o psiquiatra, né? Ali fala sobre ideação suicida, fala ali sobre o nível de gravidade, senão não é necessário, tá? Isso ajuda a dar um norte, tá? E aqui é um modelo de um plano, né? Um modelo de formulação de caso também, que ajuda você também a ter um GPS, tá? E isso daí é para você saber como você vai abordar o sintoma ansioso, não outras coisas, tá? Então aqui é importante ter uma formulação do diagnóstico, uma formulação das estratégias e passar isso da forma mais clara possível para o paciente, causando um espírito colaborativo, né? Aqui eu não coloquei, mas isso é um dos aspectos motivacionais, de sentir que não está sozinho e que ele tem controle, né? Tem estratégias motivacionais da terapia, basicamente a terapia motivacional, uma entrevista motivacional do Miller e do Rohnig, isso sempre é muito bom para qualquer tipo de mudança, né?
Mas aqui eu não coloquei como essencial para a ansiedade, né? Isso enfim, é importante para tudo. O que mais? Aí aqui, ó, isso daqui é o ponto que as pessoas param, mas isso é o ponto de virada. Vou até trocar de cor aqui, ó. A gente ter o quê? A gente ter uma técnica adequada de exposição. Por quê? Porque isso é uma simplificação, mas só a exposição salva, no sentido de quê? De que não existe nenhum tratamento no mundo, e provavelmente não vai existir, que seja melhor do que uma exposição bem feita. Só que a exposição ela tem que ser discretamente desafiadora, ela não é para ser dolorosa, e fazer a exposição de uma forma mal feita piora, pode causar um estresse pós-traumático. Então aqui é a estratégia que tem o maior poder de melhorar e melhorar de forma definitiva, mas também é uma estratégia que pode piorar muito, né? E é muito difícil que as pessoas tenham ideia de como fazer. A ideia é que tem várias estratégias de exposição, então sempre começar por uma exposição escrita ou uma exposição imaginal. Existem alguns aplicativos de realidade virtual, isso é pouco acessível, né? Mas isso é algo que tenha controle, tem que ter uma repetição, tem que ter uma progressão e tem que ser específico para aquele tipo de sintoma. Isso é a habilidade que mais funciona. Não que as outras não sejam interessantes, mas a pessoa tem recaída, a pessoa não consegue largar o remédio. Isso daqui vira o jogo. E não tem outro tipo de terapia que funciona mais do que isso. Só que isso tem que ser feito de uma forma como uma musculação e gradual. Então, tem escrita, tem visualizações, mas visualizações de eficácia, né? Porque a visualização ela tem que mostrar que eu sinto, mas eu aguento. E isso é que vai, de fato, mudando algumas áreas específicas do cérebro, né? do córtex ventromedial, enfim, e da parte do estriato, e é isso que vai criando uma memória de segurança, uma memória de vitória. Só que isso tem que ser feito de forma gradual. Por quê? Porque se a gente faz de uma forma errada e a pessoa tem uma avalanche de adrenalina, ela vai fugir e ela não vai fazer mais, vai piorar, tá? Isso seria uma terapia de inundação, uma terapia implosiva. Isso não se faz. Década de 60, 70, não sei, não é para fazer. Mas aqui a gente começa então com escrita imaginal, a gente faz um roleplay, e a gente pode chamar isso de vários nomes também, mas que tem que ser específico para aquele tipo de estratégia. Existem uma série de guias para isso, tá? E aí depois a gente pode ir em vivo. Então a gente tem que fazer de uma forma que dê certo, e isso daqui é fundamental, porque se a gente não faz, a gente está dando um tratamento mais ou menos. Agora, se começa a dar certo, só tira assim. Isso não volta mais, tá? E não é mágico, não é milagroso, aí tem todas as outras questões da vida da pessoa, né? Mas a gente tem mais energia. E aqui também isso é fundamental, porque isso é a diferença da terapia, e que só esse modelo sabe fazer isso, que tem esse poder, que é o quê? A gente tem que ter um plano de incêndio, né? Então é um plano, vamos colocar um plano anti-ansiedade. Seria um plano de prevenção de recaídas, plano de prevenção de lapsos, que é mais ou menos igual um treino de incêndio, né? A gente tem aqui esses treinos de incêndio que são chatos pra caramba, que ligam o alarme, todo mundo tem que sair, né? Acho que todo mundo passou por isso. Mas tem que ter. Por quê? Porque na hora que vier alguma coisa, e vai vir, a gente não vai querer que a pessoa melhore num ambiente que não há estresse nunca, porque esse ambiente não existe. Mas quando vier, a gente não vai ter o momento de pensar, então a gente tem que ter isso muito claro, e isso ali, ó, a gente saber onde olhar, e isso já de uma forma medular, né? Então, com o tempo a gente nem pensa, e isso é que vai gerar a prevenção de recaídas, ou enfim, a famosa resiliência ao estresse, para que a pessoa possa ter ansiedade na vida, e deva ter,
mas que ela saiba o que fazer quando o mundo não colaborar. Bom, essas são as 4 ferramentas e não é fácil fazer isso porque basicamente isso não é algo que é muito valorizado e não precisa também. A ideia é que isso funciona e isso tem que ser específico, tailored para cada uma dos transtornos ansiosos. Se você quer saber mais sobre isso, tem um link aqui embaixo para você entrar no grupo de WhatsApp, que eu vou fazer uma live exclusiva para psicólogos e para que você possa saber qual é o caminho e como proporcionar o melhor tratamento, tanto para o seu paciente, também para você se sentir mais segura, porque a gente não tem plano, é algo que gera muita insegurança. Então o link está aqui embaixo. Espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhe. Até a próxima.